Nilson Socorro começou a trabalhar como jornalista quando ainda era aluno do curso de História da Universidade Federal de Sergipe. Foi levado à redação pelo seu amigo Givaldo Batista, que era jornalista esportivo. Nilson foi trabalhar como repórter no mais importante jornal sergipano do século XX, a Gazeta de Sergipe, liderada à época por Orlando Dantas e Ivan Valença. Este é um vídeo de memórias no qual Nilson nos relata o seu trabalho nos primeiros anos da atividade jornalística. Fiquei sem trabalhar, fui estudar. E eu acho que aí eu já contei na primeira parte da minha experiência quando entrei na universidade, sem trabalhar, precisando de dinheiro. Meu pai não tinha condições de me sustentar, nem muito menos comprar livro. E aí eu peguei um colega meu que fazia umas cobranças de loja, de clientes mal pagadores, e você ganhava até no mínimo 10% se você conseguisse reaver aquele dinheiro. E aí eu comecei a pegar isso, saía de bicicleta à tarde depois da universidade e saía cobrando, era cobrança de lojas do comércio, cobrança de torcedores do Confiança, sócio-torcedor, e fiquei nisso de março mais ou menos até maio. E foi em maio que aí o colega nosso, que até encontrei com ele coincidentemente sábado, Givaldo Batista, Givaldo me levou para a Gazeta. Aí é quando eu começo a trabalhar. Porque Givaldo morava no Baixo, Givaldo morava na Rua Lagoas, eu morava na Rua Belém, e a gente se encontrava na esquina ali do Grupo Ferraz, que hoje é a Escola Ferraz. A turma sempre se encontrava na esquina, e Givaldo já trabalhava em jornal, Givaldo já tinha um outro nível intelectual, saía um pouquinho do padrão da esquina, né? E Givaldo, eu conversava muito com ele, eu já estava entrando na universidade, conversava muito com ele. Aí um dia ele me chamou, disse: "Você topa ser jornalista?" Eu digo: "Rapaz." E assim, eu disse: "Vou levar você lá para a Gazeta para você fazer um teste lá na Gazeta." Aí pronto, aí ele me levou, como eu comecei. Me lembro, o dia 19, eu tenho uma boa cabeça, viu, de memória. Por isso que eu digo que o alemão ainda está distante. Dia 19 de maio de 1975. Eu conversei com o Givaldo no final de semana, ele disse: "Olha, vá lá na Gazeta, procure Ivan Valença à noite. No início da noite você vai lá conversar com o Ivan Valença." Aí eu fui, cheguei lá umas 8 horas da noite, o Ivan não estava. Ivan tinha mania de, antes de fechar o jornal, assistir as primeiras sessões dos cinemas. Quando o Ivan chegou do cinema, e aí eu me apresentei, ele disse: "O que você fez nesse final de semana?" Assim, interessante que você possa relatar. Eu digo: "Eu fui à praia." Todo bom litorâneo, fui à praia. Aí ele disse: "Escreva o que você viu na praia. Senta ali e escreva." Amigo, aí você sabe, né? Aí você sua. Porque eu gostava de escrever, redação, ditado, sempre foi o que eu mais gostava na escola, de redigir, sabe, fazer carta, me corresponder com amigos através de carta, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Mas na hora de você escrever, aí eu sentei a máquina e comecei, de uma hora depois de suar muito, rasgar muito papel, saíram talvez umas 20 linhas, entreguei a Ivan. Ele olhou, disse: "Daqui a pouco eu falo com você." Quando terminou de fechar o jornal, ele olhou e disse: "Como é? Você quer mesmo trabalhar? Qual a sua disponibilidade?" Aquela história toda. Ele disse: "Faça aqui amanhã." Eu digo: "Eu só posso à tarde, porque de manhã eu faço faculdade." Pronto, vinha para cá amanhã 2 horas da tarde. Aí pronto, isso foi dia 20 de maio de 1975. Eu cheguei lá, ele me deu uma pauta, me lembro 2 pautas que ele me deu, e eu fui fazer as 2 pautas. Eu lembro ainda uma, a célebre entrevista com o secretário da administração na época, o senhor Enivaldo Araújo, para saber quando seria anunciado o reajuste salarial dos trabalhadores e servidores públicos estaduais. E a outra, uma entrevista com o nosso companheiro Jurandir Cavalcante, que era na época presidente da Associação Sergipana de Imprensa, para falar sobre a reforma do prédio da Ásia ali na rua Itabaianinha, que estava em reforma, inclusive com a colocação daqueles móveis, aquelas cadeiras, e o auditório. E aí eu fui fazer essas 2 matérias.
Cheguei já no final da tarde, início da noite, sentei para redigir as 2 matérias, entreguei a Ivan. Ivan, está tudo bem, pode ir embora. E para minha grande felicidade e decepção, no dia seguinte que abri o jornal, a primeira matéria, que era de Sr. Enivaldo, que o Sr. Enivaldo estava na primeira página. Quase que ipsiliter, como eu escrevi, com algumas cópias de escagem que o editor sempre vai dar, com a chamada na primeira página e a matéria na página interna. E a dia de Jurandir não saiu. Eu não entendia como era o processo do jornal. Eu fiquei preocupado. Será que eu errei nessa? O que foi que aconteceu? Porque aquela matéria de segunda importância iria dar na edição seguinte. Matéria fria, podia qualquer... A matéria do aumento do servidor público era uma matéria de primeira página mesmo. E aí pronto, aí eu comecei a fazer... Se você me perguntar qual foi a segunda pauta, eu já não me lembro, mas a primeira eu me lembro. Fiquei como repórter da Gazeta, estudava pela manhã e à tarde fazia a Gazeta de Sergipe. Eu trabalhei de 75, em 76 eu comecei a ensinar, eu já comecei a dividir faculdade, ensinar no Colégio Presidente Vargas, Rede Municipal de Ensino, e à noite, entrava no final da tarde, início da noite eu ia para o jornal. E aí já comecei, inclusive, não só como repórter, mas aí Ivan já me deu uma tarefa que para mim era melhor, porque não me necessitava, era de fazer copidescagem das matérias que vinham dos repórteres. Então eu já auxiliava ele na edição do jornal, da nova redação, algumas matérias, ou fazer qualquer correção das matérias, aquilo que você sabe muito bem como jornalista. Virei copidesca.